O rei Alfa Elias era uma força da natureza. Seus olhos, de um azul profundo, penetravam qualquer um que ousasse encará-lo, e sua postura imponente preenchia cada sala. Ele liderava o reino de Eldória com mãos firmes, respeitado por todos, mas por trás da coroa pesada existia uma solidão que poucos imaginavam. Elias buscava algo mais profundo que o poder, algo que a realeza raramente oferecia, uma conexão genuína. Ele sentia o peso do trono em seus ombros, a expectativa de uma linhagem, a pressão de manter a estabilidade do reino. A solidão era uma companheira constante, um eco nos corredores de seu castelo. Elias, antes de tudo, era um homem sozinho em meio a multidões, um líder em busca de um porto seguro para o próprio coração. Longe do brilho real existia Lira, uma ômega de beleza sutil, quase etérea, mas que passava despercebida pela maioria. Seus olhos, grandes e expressivos, evitavam o contato visual, sempre fixos no chão ou em algum ponto distante. Uma aura de mistério e vulnerabilidade a envolvia, como um véu delicado. Lira vivia à sombra, um fantasma silencioso nos grandes salões. O medo de ser vista, de ser julgada, era um trauma antigo que a mantinha em segundo plano. Ela era quase invisível, preferindo a discreta companhia de seus livros e jardins a qualquer tipo de atenção. Sua vida era uma dança cuidadosa para não ser notada, um esforço constante para permanecer na margem. Hoje, no entanto, a margem se transformaria em palco. Era o dia da cerimônia de alianças, o evento mais crucial para o futuro de Eldória. A escolha do parceiro do rei Alfa não era apenas uma questão de amor, mas de estabilidade política e da continuidade da linhagem real. Todo o reino esperava com ansiedade. As nobres mais influentes estavam ali, deslumbrantes em seus trajes, cada uma com o olhar fixo em Elias, sonhando em se tornar sua aluna. Lady Serafina, em particular, irradiava confiança. Ela era a candidata óbvia, a mais poderosa, a mais esperada para se sentar ao lado do rei, garantindo alianças estratégicas e um futuro próspero. Elias estava no centro do grande salão, atenção palpável. Ele varria o olhar pelas damas, cumprindo o protocolo, mas sua mente estava distante. Nenhuma delas parecia tocar a busca em seu coração. Ele sentia que algo essencial faltava. Um elo que transcendesse os acordos e as conveniências. A música diminuiu, o silêncio preencheu o ar como um manto pesado. Era o momento. O rei Alfa deveria escolher. Todos os olhos estavam nele, ansiosos, expectantes. Elias respirou fundo e então, surpreendendo a todos, desviou o olhar das nobres mais vistosas. Ele não buscou Serafina, nem nenhuma outra dama de sangue azul. Seus passos foram lentos, determinados. Ele ignorou os suspiros chocados, os olhares confusos. Atravessou o salão, passando por rostos conhecidos, até parar em um canto discreto. Ali, quase invisível entre os convidados menos importantes, estava Lira, encolhida, tentando desaparecer na multidão. Então, os olhos de Elias encontraram os dela. Por um breve instante, o mundo parou. Um choque silencioso, quase elétrico, percorreu o ar. Era um reconhecimento mútuo, algo profundo e inexplicável. Os olhos de Lira, antes evasivos, fixaram-se nos dele, revelando uma mistura de surpresa e um medo ancestral, mas também uma faísca de algo inominável. Um pequeno colar de prata pendia discreto em seu pescoço. Era um pingente de flor murcha, quase imperceptível contra sua pele clara, mas que parecia carregar 1000 segredos. Elias, o rei imponente, estendeu a mão para a ômega mais silenciosa do reino, a mulher que ninguém esperava. "Eu escolho Lira." Sua voz ressoou, firme e clara, quebrando o silêncio atordoado.
A frase ecoou pelos salões, gerando murmúrios de incompreensão e surpresa em todo o reino. O que Elias via nela? O que Lira escondia? Ninguém sabia. E essa dúvida era um convite irresistível para um mistério que estava apenas começando. E aí, galera, o que vocês acharam dessa reviravolta? Não se esqueçam de verificar se ainda estão inscritos no canal para não perder os próximos capítulos. Deixem o seu like para ajudar o algoritmo e me contem de qual cidade vocês estão assistindo e o que acham que a Lira esconde nos comentários. A grande sala, antes palco de uma escolha chocante, tornou-se o pior pesadelo de Lira. De repente, cada sussurro, cada olhar curioso era direcionado a ela. O castelo, antes um labirinto onde podia se esconder, virou uma gaiola de ouro, onde cada canto trazia um novo par de olhos fixos. Lira, acostumada à sombra, sentia a pele queimar sob o holofote, seus ombros cada vez mais encolhidos, o medo ancestral de ser vista se aprofundando. Elias, o rei Alfa, sentia a tensão. Via o tormento nos olhos de Lira, mesmo quando ela os mantinha no chão. Sabia que sua escolha havia abalado as fundações da corte. Os conselheiros, antes respeitosos, agora questionavam sua sabedoria em reuniões fechadas. Lady Serafina, com um sorriso gelado, parecia estar em todos os lugares. Seus comentários ácidos sobre a modéstia da nova parceira do rei ecoando pelos corredores, como veneno lento e constante. Elias sabia que precisava romper aquela barreira. Uma manhã, ele a encontrou na biblioteca, seu refúgio habitual. Em vez de cerimônia, ofereceu um convite simples, quase um pedido. Lira, ele começou, sua voz suave. Você gostaria de me acompanhar em um passeio pelos jardins? O ar está fresco. Lira, surpresa, ergueu o olhar. Por um instante, seus olhos encontraram os dele. Uma mistura de pânico e uma curiosidade hesitante. Ela apenas assentiu, um movimento quase imperceptível. O jardim era um espetáculo de cores e aromas, um contraste brutal com a alma cinzenta de Lira. Elias andava ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa. O silêncio era pesado, mas não completamente desconfortável. Ele observou como ela tocava uma pétala de rosa, quase com reverência, e sentiu um fio de esperança. É belo aqui, não é? Elias quebrou o silêncio, sua voz carregada de uma gentileza que poucos ousavam demonstrar ao rei. Às vezes, é o único lugar onde me sinto, eu mesmo. Ele fez uma pausa, olhando para o horizonte. O trono é um fardo pesado, Lira. A solidão é uma companhia constante, mesmo com 1000 pessoas ao redor. Ele esperava uma palavra, qualquer coisa. Lira apenas apertou as mãos, seus olhos grandes voltados para uma fonte borbulhante. Mas então, ela fez um pequeno movimento com a cabeça, um gesto quase imperceptível, que Elias interpretou como um reconhecimento, uma centelha de compreensão. Ele sentiu seu coração se apertar com a esperança. Eu entendo a necessidade de se esconder, Lira. Elias continuou mais baixo, quase uma confissão. O mundo pode ser cruel quando se está exposto. Ele notou o pequeno colar de prata pendurado em seu pescoço, o pingente de flor murcha tão delicado quanto ela. O que é isso? Perguntou, apontando para o colar. Lira levou a mão ao pescoço, seus dedos finos segurando o pingente com uma força surpreendente. Seus olhos, antes evasivos, fixaram-se brevemente nos dele, uma névoa de tristeza e segredo neles. Ela não disse nada, mas o gesto era eloquente. Aquela flor guardava uma história, uma que ela não estava pronta para dividir. Elias sentiu uma pontada de frustração, mas também um respeito silencioso. Aquele mistério era parte dela. Os dias se arrastavam, marcados por esses pequenos avanços e recuos. Elias se esforçava, mas a comunicação plena parecia um labirinto.
Em suas reuniões com os conselheiros, o problema Lyra era pauta constante. Sua Majestade precisa de uma aluna forte, dizia o primeiro conselheiro, Lord Valerius, alguém que garanta a linhagem, que forme alianças. A senhora Lyra, embora de boa índole, carece da posição necessária. Elias sentia a pressão. Os murmúrios sobre a falta de um herdeiro já começavam a surgir. Ele se via dividido entre seu desejo de proteger Lyra e o dever para com o reino. Era um conflito interno doloroso. Ele queria decifrar Lyra, mas seu tempo era limitado e as responsabilidades do trono eram implacáveis. Serafina não perdia uma chance. Em um chá da tarde, organizado para as damas da corte, ela comentou, alto o suficiente para Lyra ouvir: "É uma pena que nossa querida Lyra não esteja acostumada aos rigores da vida na corte. Mal consegue manter uma conversa, imagine governar." Os olhares de pena e desaprovação se voltavam para Lyra, que mais uma vez sentia o desejo ardente de simplesmente desaparecer. Um pequeno avanço, como um leve sorriso que Lyra ofereceu a Elias quando ele lhe trouxe um livro raro sobre botânica, era rapidamente engolido por um novo desafio. Uma semana após o passeio no jardim, chegou um convite formal: o baile de gala da estação, um evento crucial para a política real. Lyra, que mal conseguia olhar para um estranho, seria o centro das atenções, seu primeiro grande teste social. Na noite do baile, Lyra sentia o coração na garganta. Os salões suntuosos pareciam gigantescos, as vozes, um coro ensurdecedor. Ela estava ali, sob os olhares críticos de toda a nobreza, vestida em um tecido fino que parecia gritar sua inexperiência. Elias, ao seu lado, tentava protegê-la com sua presença imponente, mas a tensão era palpável. Lyra sentiu uma opressão sufocante. Mais tarde, enquanto buscava ar fresco em um balcão afastado, Lyra observou uma cena que a tocou profundamente. Um jovem servo desajeitado havia derramado vinho em um lorde importante. O lorde começou a gritar, ameaçando punições severas. De repente, Elias apareceu, sua voz calma e firme. Ele defendeu o servo, assumindo a culpa pelo esbarrão e pedindo ao lorde que demonstrasse paciência. O rei, o líder temido por todos, mostrando gentileza a um mero servo. Lyra, escondida na escuridão, observou a cena, e um fio tênue de sua fortaleza interna pareceu se romper. Seus olhos, antes tão cheios de medo, fixaram-se em Elias de uma maneira nova, uma faísca de questionamento sobre suas próprias defesas acesa em seu peito. O baile de gala da estação havia sido um martírio. Lyra voltou ao seu quarto sentindo-se um inseto espetado. Cada olhar uma agulha fria, mas a imagem de Elias defendendo o jovem servo gravou-se em sua mente. Aquela gentileza inesperada. O rei que todos temiam, agindo com pura humanidade. Um fio tênue de sua armadura interna cedeu. Talvez ele não fosse como os outros. Talvez. Nos dias seguintes, Lyra continuou buscando refúgio na biblioteca. O cheiro de pergaminho antigo, a paz dos livros, eram seu único refúgio. Elias, percebendo seu padrão, começou a ir até lá também. Não para caçar um livro, mas para estar perto dela. Ele a via encolhida em uma poltrona, os dedos traçando as palavras nas páginas. Sem forçar a conversa, ele simplesmente se sentava, abrindo um volume próprio. O silêncio deles na biblioteca era diferente daquele do castelo. Era um silêncio confortável, preenchido apenas pelo virar das páginas e o suave crepitar da lareira. Numa manhã, Elias encontrou um botão de rosa silvestre, recém-colhido, pousado sobre seu livro favorito. Era um gesto minúsculo, quase imperceptível, mas seu coração deu um salto. Lyra estava deixando migalhas de si mesma, pequenos sinais. Ele sabia que precisava ser paciente, respeitar seu tempo. Enquanto isso,
a corte fervilhava. Lady Serafina não dava trégua. Ouvi dizer que a nova Luna sequer sabe escolher um vestido sem ajuda. Ela sussurrava para grupos de damas, os olhos faiscando. As fofocas maliciosas eram como parasitas, corroendo a reputação de Lyra. Elias via o estrago, sentia a forma como Lyra se encolhia ainda mais. Ele se tornou uma sombra vigilante, interceptando olhares hostis, interrompendo conversas venenosas com sua mera presença. Sua aura imponente era seu escudo para ela. Lord Valérius, o primeiro conselheiro, continuava suas pressões. Majestade, a linhagem. O povo espera por um herdeiro. Uma Luna precisa ser forte, visível. Elias sentia o peso do reino, mas sua determinação de proteger Lyra só crescia. Ele via nela uma profundidade que a corte, cega, ignorava. Ele ansiava por decifrar aquele mistério. Sir Kyle, um conselheiro mais jovem e pragmático, observava a tudo com uma curiosidade crescente. Inicialmente, ele achava a escolha do rei imprudente. Mas vendo Elias defender Lyra, testemunhando a quietude dela na biblioteca e os pequenos gestos de afeto do rei, Kyle começou a questionar suas próprias suposições. Ela não fala muito, mas seus olhos, majestade, ele comentou uma vez, quase para si mesmo. Elias assentiu. Kyle, aos poucos, tornou-se um apoio discreto, um ouvido atento quando Elias precisava desabafar sobre a teimosia da corte. A confiança entre Elias e Lyra crescia devagar, como uma planta que brota em solo árido. Um dia, nos Jardins Secretos, seu novo santuário, longe de olhares curiosos, Lyra esbarrou numa fonte ornamentada. Seu corpo estremeceu e ela levou a mão ao pescoço. O pequeno colar de prata, com o pingente de flor murcha, balançou e por um instante a flor virou, revelando uma gravação minúscula. Elias, que estava por perto, notou. Uma única letra, talvez um símbolo. Mas antes que ele pudesse focar, Lyra o escondeu rapidamente sob o tecido do vestido, seus olhos arregalados de pânico. O mistério se aprofundava. Lyra se sentia dividida. A gentileza de Elias era um bálsamo para sua alma ferida. Ela queria se abrir, contar a ele sobre seu passado, sobre o medo que a paralisava. Mas cada vez que as palavras chegavam à ponta de sua língua, uma onda de terror a envolvia. A lembrança de um olhar julgador, de uma voz cruel, a prendia em seu silêncio. Era um muro invisível, erguido por anos de dor, que ela temia nunca poder derrubar. O próximo desafio veio na forma de um convite real, uma reunião exclusiva com as damas mais influentes do reino, para integrar a futura Luna. Lyra sentiu o pavor retornar. Elias tentou tranquilizá-la. Sabia, porém, que era uma tática de Serafina para humilhá-la. Eu estarei por perto, ele prometeu, segurando a mão dela por um breve momento. Aquele toque transmitiu uma força que Lyra desesperadamente precisava. Na reunião, Lyra estava pálida, sentada em meio a um turbilhão de seda e joias. As perguntas, as insinuações sobre sua origem humilde e sua falta de experiência política a cercaram como predadores. Serafina sorria vitoriosa. Lyra sentia o ar faltar. Seu coração batia como um tambor no peito. As palavras presas na garganta a sufocavam. A vergonha e o medo a dominavam. De repente, uma das damas estendeu a mão, tocando o colar de Lyra. Que pingente e peculiar. Uma flor murcha, não é? A voz era doce, mas cheia de malícia. Os olhos de todos se fixaram nela. Lyra sentiu o pânico avassalador. Imagens, vozes, tudo retornou de uma vez só. Ela tentou respirar, mas a lembrança era forte demais. Oh, o fogo!
Ela sussurrou, a voz rasgada, quase inaudível, mas carregada de uma dor visceral. Seus olhos arregalados fixaram-se num ponto distante, como se revivesse um pesadelo. Elias, que observava de longe, sentiu um choque elétrico. Fogo? Que fogo? O que Lyra estava escondendo, afinal? O mistério deles estava longe de ser desvendado. A menção de fogo ecoou nos ouvidos de Elias. Ele viu o pânico nos olhos de Lyra, o medo em sua expressão. Sua raiva, fria e controlada, acendeu-se. Ele se moveu rápido, colocando-se entre Lyra e as damas curiosas. Creio que a reunião se encerrou. Sua voz foi gélida, um aviso claro. Ninguém ousou questionar. Ele pegou Lyra pelo braço, não com força, mas com uma firmeza que a guiou para fora da sala, deixando para trás um rastro de silêncio chocado. No corredor, a pouca luz suavizou a dor nos olhos de Lyra. Elias a conduziu a um pequeno recanto, um jardim de inverno quase esquecido. O ar era mais suave. O cheiro de orquídeas preenchia o espaço. Ele ajoelhou-se à frente dela. Lyra, ele sussurrou, a voz carregada de preocupação. O que aconteceu? Que fogo? Lyra estava tremendo. Ela abraçou os próprios braços, como se quisesse se proteger de uma memória invisível. Eu não posso, ela murmurou, a voz quase sumindo. Elias sentiu uma pontada no coração. A muralha ainda estava ali, mas agora ele podia sentir as rachaduras. Ele não a forçou. Em vez disso, ele a abraçou com delicadeza, protegendo-a dos olhos do mundo e de si mesma. Lyra, surpresa, permitiu. Por um breve instante, ela sentiu uma paz estranha, um porto seguro. Naquela noite, Elias arranjou um jantar particular, apenas os dois, em um pequeno salão ao lado de seus aposentos. Ele sabia que precisava quebrar mais essa barreira. O ambiente era íntimo, com poucas velas acesas e uma lareira crepitando suavemente. Lyra, inicialmente tensa, relaxou um pouco à medida que Elias falava sobre seu dia, sobre os deveres do reino, mas sem impor nada a ela. Ele apenas queria que ela se sentisse segura. De repente, Lyra pegou sua mão sobre a mesa. Seus olhos, grandes e tristes, encontraram os dele. Minha casa. Ela começou, a voz quase inaudível. Pegou fogo. Eu era pequena. Todos se foram. Ela soltou um suspiro tremido, uma confissão dolorosa. Eu estava lá. Elias sentiu o peso das palavras, a profundidade do trauma. Ele apertou sua mão. Eu prometo, Lyra. Sua voz era firme. Nunca mais terá que enfrentar algo assim sozinha. Eu vou te proteger. As palavras não curaram a ferida, mas Lyra sentiu um calor no peito. Elias era o primeiro a oferecer isso sem esperar nada em troca. No dia seguinte, Elias chamou o capitão Gareth, seu guarda mais leal e confiável. Gareth era um homem de poucas palavras, mas de inteligência afiada e lealdade inabalável. Gareth, Elias começou, preciso que investigue o passado de Lyra, discretamente, cada detalhe, e reforce a segurança dela. Ela está em perigo. Gareth assentiu, seu rosto grave. Sua Majestade, considero feito. Elias sabia que Serafina não ficaria parada. Ele a confrontou indiretamente em uma reunião do conselho. Assegurem-se de que a futura Luna seja tratada com o respeito devido à sua posição, ele declarou, seu olhar passando por Serafina por um instante. Qualquer desrespeito será visto como um ataque à coroa. Serafina apenas sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Elias sentiu que ela tramava algo maior. Os dias que se seguiram foram uma mistura de tensão e intimidade crescente. Lyra, encorajada pela gentileza de Elias, começou a deixar pequenas notas para ele, poemas sobre flores, desenhos de paisagens imaginárias. Elias as guardava como tesouros, percebendo nelas a alma sensível que ela escondia.
No entanto, a ameaça externa era palpável. Uma noite, Lyra encontrou uma pequena rosa negra, murcha e espinhosa, deixada em sua penteadeira, sem ninguém por perto. O arrepio que percorreu sua espinha a fez sentir-se novamente vulnerável, caçada. Gareth, enquanto isso, mergulhava nos arquivos antigos do reino. Ele examinava registros de incêndios, linhagens esquecidas. O trabalho era lento, mas ele era persistente. Os becos escuros da capital eram um terreno fértil para rumores e segredos. Ele ouviu sussurros sobre um grupo misterioso que caçava descendentes marcados, mas as informações eram vagas e perigosas de seguir. O conflito interno de Elias se intensificava. Ele era o rei. Seu dever era para com Eldória. A linhagem, a estabilidade, a paz. Mas Lyra era a paz de seu coração. E ela estava em perigo. Ele sentia que precisava protegê-la a todo custo, mesmo que isso significasse desenterrar segredos sombrios que poderiam abalar o reino. A ideia de que sua escolha pudesse trazer mais dor a Lyra o consumia. Uma semana após o incidente da Rosa Negra, Lyra estava caminhando pelos jardins, sentindo-se um pouco mais à vontade com a presença discreta dos guardas de Gareth. De repente, um homem mascarado saltou de trás de uma sebe, tentando agarrá-la. Lyra gritou, um grito de puro terror. Gareth, alertado por seus homens, agiu com a velocidade de um raio. Ele derrubou o agressor, que tentou fugir pelos arbustos. Um dos guardas de Gareth disparou uma flecha que atingiu o homem no braço. Ele caiu, mas rapidamente se levantou, cambaleando, e desapareceu na escuridão dos jardins externos. Gareth examinou o local. No chão, perto de onde o agressor havia caído, havia um pequeno lenço de seda. Bordado nele, um símbolo, uma coroa despedaçada. Era o mesmo símbolo que Elias havia notado no pingente de Lyra, mas ele ainda não havia falado sobre isso com ela. Ele correu para o rei. "Majestade", Gareth relatou, sua voz séria. "Tentaram sequestrar Lyra. O agressor escapou, mas deixou isto." Ele estendeu o lenço. Elias reconheceu a coroa. "O pingente dela", ele murmurou, olhando para o objeto de prata que Lyra usava quase o tempo todo. Gareth, que também havia percebido a similaridade, acrescentou: "Majestade, encontrei algo nos arquivos. Este brasão, a coroa despedaçada, é o símbolo de Eldória Velha, um reino que se acreditava extinto há séculos, um reino lendário que foi destruído por um grande fogo." Elias sentiu um arrepio. A conexão era inegável. O fogo de Lyra, o pingente, o brasão de um reino extinto. Quem eram esses caçadores? Por que Lyra? A fuga do agressor era um novo obstáculo, um aviso de que a ameaça era real e organizada. Lyra estava mais retraída do que nunca, sua paranoia aumentando. Elias a encontrou em seu quarto, encolhida, o pequeno colar em suas mãos. "Lyra", ele disse, sua voz suave, "você sabe o que este pingente significa?" Lyra olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. "Eu sei de um nome", ela sussurrou, a voz quebrada. "Minha mãe, ela disse para eu nunca esquecer, Lysander." O nome, carregado de dor, ecoou no quarto, abrindo uma nova e perigosa porta para o mistério de Lyra. O nome, Lysander, pairou no ar, pesado, como uma névoa sobre Lyra. Elias sentiu um frio na espinha. Ele se ajoelhou à frente dela, segurando suas mãos trêmulas. "Lyra, por favor, conte-me tudo. Eu estou aqui, estou com você." A voz dele era um bálsamo, uma âncora em meio ao caos que Lyra sentia. Seus olhos, antes tão cheios de pânico, fitaram os dele. Era agora. Era o momento de derrubar o muro. As palavras vieram em um sussurro, uma torrente de dor e verdade. "Meu nome verdadeiro não é apenas Lyra. É Lysander, Princesa Lysander de Eldória Velha,
aquela que todos pensavam estar perdida, morta no fogo. Ela apertou o pingente de flor murcha, o símbolo em forma de coroa despedaçada, visível contra sua pele. Este colar é o brasão da minha família, da realeza de Eldória Velha. Minha mãe me deu. Diz que eu era a última esperança. Elias sentiu o choque. Eldória Velha. O reino lendário, destruído há séculos que Gareth havia mencionado. Lyra, a princesa perdida. O fogo. Ele murmurou, a compreensão o atingindo em cheio. Lyra assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O reino foi atacado. Por Veritas, o reino vizinho. Eles queriam nossas terras, nosso poder. Incendiaram tudo. Eu era um bebê. Minha mãe me escondeu. Fui a única que sobreviveu. Ela me fez prometer que nunca revelaria minha identidade. Que eu deveria viver na sombra, me esconder, ou eles viriam me caçar. Por isso eu fujo. Por isso o medo. A culpa por ter escondido a verdade, por ter permitido que ele se apaixonasse por um fantasma, pesava em cada palavra. Seu maior medo, ser exposta, estava se tornando realidade. Elias ouviu cada detalhe, cada tremor em sua voz. Não havia julgamento em seus olhos, apenas uma compreensão profunda, uma dor compartilhada. Ele a puxou para um abraço, apertando-a contra si. Lyra, minha Lyra, você nunca precisou ter medo. Eu não ligo para reinos, para linhagens antigas. Eu ligo para você. Ele se afastou um pouco, segurando o rosto dela entre as mãos. Você é a princesa Lysander, mas também é Lyra, a mulher que eu escolhi. Eu vou te proteger. Lutaremos juntos, não importa o que aconteça. Seu amor era uma promessa, firme e inabalável. A notícia da revelação, contada por Gareth aos conselheiros mais leais, vazou como fogo. Em poucas horas, o castelo estava em polvorosa. Lyra, a ômega invisível, era a herdeira do reino inimigo, Eldória Velha. O povo começou a se agitar. A desconfiança era um veneno que se espalhava. O fantasma de uma guerra antiga, de um reino extinto por Veritas, ressurgia com força total. Elias sentia o peso de seu conflito interno. Seu dever como rei alfa de Eldória era manter a paz, proteger seu povo. Mas seu coração pertencia a Lyra, a mulher que agora era uma ameaça política ao seu reino, uma herdeira que poderia reacender uma guerra de séculos. A escolha parecia impossível. Ele se recusava a sacrificar Lyra. Ele convocou uma assembleia de emergência no grande salão onde a tinha escolhido, com Lyra ao seu lado, pálida. Mas agora ereta, ele encarou a multidão. Povo de Eldória, Elias proclamou, sua voz ressoando com autoridade. Lyra é minha aluna. Ela é a herdeira de Eldória Velha, sim. Mas ela não busca a guerra, ela busca a paz. Eu garanto isso. Nós garantimos isso. Os murmúrios aumentaram. Serafina, em seu vestido mais vistoso, irradiava triunfo. Majestade, ela bradou, sua voz cortante como lâmina. Como podemos confiar em uma princesa de um reino que nos foi inimigo? Uma herdeira que pode ser uma espiã? Sua Majestade coloca Eldória em risco por um capricho. Muitos nobres concordaram com ela, seus olhares cheios de pavor e traição. Lord Valérius, o primeiro conselheiro, interveio, sua voz grave. Majestade, o reino de Veritas já enviou um emissário. Eles consideram a presença da princesa Lysander em Eldória como um ato de guerra. Exigem sua extradição imediata. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto de Elias ficou sombrio. Sua tentativa de acalmar o povo havia gerado um novo e terrível obstáculo, uma declaração de guerra. Lyra sentiu a vertigem. A culpa a inundava. Elias estava arriscando tudo por ela.
Seu medo de ser exposta, de ser usada, agora se tornava uma realidade que ameaçava o reino que ela tinha aprendido a amar. Aceitar sua verdadeira identidade era confrontar a destruição que a cercava. Fugir novamente? Ou lutar ao lado de Elias, pelo reino dele, pelo amor deles? Elias olhou para Lira, seus olhos azuis profundos refletindo uma fúria contida. Ele sabia o que precisava fazer. Virou-se para mim a multidão, sua voz poderosa. Nós não vamos extraditar ninguém. Lira é a minha Luna. Ela é parte de Eldória agora. E se Veritas quiser guerra, guerra terá. O choque eletrizou o ar. O reino de Eldória, antes à beira da incerteza, estava agora à beira do precipício. Lira ergueu o olhar para Elias, seus olhos grandes se fixando nos dele. O colar de flor murcha em seu pescoço parecia brilhar com uma nova luz. Não era apenas um símbolo de dor, mas de uma herança. Uma herança que agora a forçava a ser mais do que apenas uma sombra. Seus corações batiam em uníssono. A certeza de que suas vidas nunca mais seriam as mesmas e que a guerra estava prestes a explodir. Era um peso esmagador, mas também uma promessa silenciosa de que enfrentariam juntos. O silêncio do salão ainda pesava, mas a declaração de Elias havia cortado o ar como um raio. Guerra terá! As palavras ecoaram e o choque se transformou em um burburinho assustador, um misto de medo e revolta. Lira sentiu o peso de 1000 olhos sobre si, os murmúrios se transformando em acusações veladas. A culpa a atingiu em cheio. Ela havia trazido isso para Elias, para o reino dele. Ela era a causa de tudo. Elias sentiu a vertigem de Lira. Ele a segurou firme, sua mão apertando a dela. Venha, ele sussurrou, guiando-a para fora do salão, ignorando os olhares de Serafina, que irradiava satisfação maligna. Eles se refugiaram na sala de guerra, um lugar austero, cheirando a pergaminho e aço. Mapas estavam espalhados, velas tremulavam. Era o coração pulsante do reino em crise. Lira, Elias começou, sua voz suave, mas firme. Ele segurou o rosto dela, forçando-a a olhar para ele. Você não é a causa disso. Veritas é. Sua existência é a ameaça deles, não a sua. Lira balançou a cabeça, lágrimas brotando. Eu sinto muito, Elias. Eu sinto muito por ter escondido, por ter causado essa dor. Elias a puxou para um abraço apertado, o toque uma âncora em seu pavor. Não se desculpe, nunca. O passado não define quem você é agora. E eu te amo, Lira. Isso não muda. O amor dele era uma força, uma barreira contra o caos. Naquele momento, em meio à iminente guerra, eles se reconectaram, suas almas se unindo contra o mundo. Os dias seguintes foram um turbilhão. A sala de guerra se tornou o centro do universo de Elias. Lorde Valérios e Serafina lideravam a oposição, agitando os nobres com medo e insinuações. Sua Majestade está cego pelo afeto, Valérios declarou em uma reunião. Essa ômega é um perigo. Elias sentia a pressão esmagadora, mas a cada ataque, sua determinação em proteger Lira e o reino crescia. Lira, por sua vez, sentiu o conflito rasgando-a por dentro. A princesa Lysander de Eldória Velha precisava emergir, mas a Lira, silenciosa e assustada, ainda lutava para se esconder. Ela observava as reuniões, ouvia as estratégias, as vozes de Kyle e Gareth se misturando com as de Elias. Kyle, com sua mente estratégica, apresentava planos de defesa, enquanto Gareth, seu rosto marcado pela seriedade, organizava os batedores e as informações de espionagem. Uma noite, enquanto Elias analisava um mapa antigo, Lira se aproximou. Elias, ela começou, sua voz ainda um sussurro, mas mais firme que antes. Eldória Velha tinha um sistema de túneis subterrâneos para evasão,
e para ataque surpresa. Meus pais me contaram histórias. Elias ergueu o olhar surpreso. Ele a incentivou. Continue, Lyra. Lyra, respirando fundo, começou a descrever os túneis, as rotas de fuga, os pontos fracos de Veritas, baseada em memórias de infância e histórias de seus pais. Era a primeira vez que usava sua herança de forma ativa. Elias ouvia, atento, percebendo a inteligência por trás do silêncio. Garrett, com seu faro para segredos, intensificou sua investigação sobre Serafina. Ele descobriu que a família dela tinha terras na fronteira com Veritas e que havia movimentos estranhos de mercenários na região. A suspeita de traição interna se solidificou. Majestade, Garrett relatou, Serafina é mais perigosa do que imaginamos. Ela tem contatos com o reino inimigo. Com a ajuda de Lyra, Kyle e Garrett, Elias começou a mobilizar Eldória. Vilarejos na fronteira foram fortificados. Campos de treinamento ecoavam com o som de espadas. O povo, inicialmente hesitante, começou a sentir a urgência da ameaça e a coragem de Elias os inspirou. Elias e Lyra, em um momento raro de quietude, estavam sentados em seu quarto. Apenas a luz bruxuleante da lareira os iluminava. Eu tenho medo, Elias. Lyra confessou, sua voz trêmula. Medo de não ser forte o suficiente. Medo de falhar com você, com Eldória. Elias a abraçou, beijando o topo de sua cabeça. Você é a mais forte que eu conheço, Lyra. Você enfrentou o inferno e sobreviveu. Eu acredito em você. Ele não a forçava, mas sua confiança era um bálsamo, um impulso. A primeira vitória veio quando Kael conseguiu uma aliança com o Reino do Leste, que também temia Veritas. Durante a reunião, o rei Theron, um líder ancião e sábio, notou o colar de Lyra, a coroa despedaçada. Ele murmurou, seus olhos se arregalando. É o símbolo de Lysander, a esperança de Eldória Velha. Achei que estivesse perdido. Ele se curvou para Lyra. Sua Majestade, Princesa Lysander, este não é um símbolo de guerra, mas de resistência, um sinal de que a luz ainda brilha. Lyra sentiu um choque. Seu amuleto, antes uma fonte de medo, agora era um farol de esperança. Pela primeira vez, ela sentiu orgulho, mas a alegria durou pouco. Garrett interceptou uma mensagem de Serafina para Veritas, detalhando os planos de defesa e a rota do exército do leste. A traição era real e profunda. Elias sentiu uma fúria fria. Ele convocou Serafina, mas ela já havia fugido, levando consigo alguns nobres leais a ela, revelando a extensão da conspiração interna. A guerra se aproximava e o inimigo estava dentro das muralhas. Na véspera da batalha decisiva, Elias e Lyra estavam no alto de uma torre, observando as tropas reunidas. O ar estava pesado com a tensão, mas Lyra estava diferente. Seu olhar já não era evasivo, mas fixo, determinado. Ela virou-se para Elias. Elias, ela disse, sua voz clara, surpreendendo-o. Sei que Veritas atacará pelo desfiladeiro, mas eles subestimam a nossa floresta. Podemos flanqueá-los por lá. Ela apontou para o mapa, mostrando uma estratégia ousada, baseada em seu conhecimento ancestral. Elias a olhou, não apenas com amor, mas com um orgulho imenso. A sombra havia se dissipado. A princesa Lysander estava ali, ao seu lado, não apenas como sua aluna, mas como sua parceira, sua estrategista, sua rainha. A batalha seria longa e sangrenta, mas eles a enfrentariam juntos. O reino estava no limite, mas Lyra estava pronta para lutar. E Elias, com seu coração transbordando, sabia que seu amor era a maior arma que eles tinham. O ar na sala do trono ainda vibrava. As palavras de Elias, um desafio direto a Veritas, haviam silenciado o salão, mas não o medo. Lyra sentia cada olhar, cada sussurro em sua alma. A culpa apertava.
Mas ao lado de Elias, sua mão firme na dela, algo novo florescia. Uma centelha de coragem. Ele a amava, ele a protegeria. Isso era o suficiente. Eles se recolheram na sala de guerra. Mapas enormes cobriam as mesas, velas bruxuleavam. O cheiro de pergaminho antigo e a tensão eram palpáveis. Não foi sua culpa, Lyra, Elias disse, seus olhos azuis profundos fixos nela. Veritas sempre buscou uma desculpa. Você é apenas o catalisador. Ele beijou sua testa, um toque terno, mas cheio de uma determinação inabalável. Enfrentaremos isso juntos, sempre. A guerra explodiu com a fúria de um dragão. O exército de Veritas atacou as fronteiras de Eldória. O som distante de tambores de guerra e o grito de comandantes inimigos ecoavam nas planícies. Elias, em sua armadura reluzente, liderava suas tropas com a bravura de um leão. Lyra, vestida em roupas de couro mais práticas, observava de perto na tenda de comando. Seu coração batia forte. Pela primeira vez, ela não queria se esconder, queria lutar. A estratégia de Lyra sobre os túneis e a floresta mostrou-se genial. As tropas de Eldória, lideradas por Kyle, usaram as passagens secretas para flanquear o avanço inicial de Veritas pelo desfiladeiro. Foi uma vitória pequena, mas crucial. Os batedores inimigos, pensando que a área era intransponível, foram pegos de surpresa. Elias observou Lyra enquanto ela explicava os movimentos no mapa, sua voz agora mais confiante, seus olhos brilhando com inteligência. Um orgulho imenso o preencheu. Sua aluna era muito mais do que ele imaginava, mas a guerra era cruel. A alegria durou pouco. A fortaleza de Rochedo Alto, vital para a defesa do norte, caiu após um cerco brutal. Centenas de vidas foram perdidas. Serafina, em sua fuga, havia deixado informações que facilitaram o ataque. A moral de Eldória despencava. Elias sentiu o peso do fracasso. Seus conselheiros questionavam suas decisões. A esperança de seu povo, um fardo pesado sobre seus ombros, ameaçava ruir. Ele encontrou Lyra no jardim, colhendo rosas murchas. A imagem partiu seu coração. Eu falhei, Lyra. Ele sussurrou, a voz rouca. Não consigo proteger a todos. Lyra se virou, seus olhos grandes cheios de uma compaixão que poucos conseguiam ver. Ela tocou seu rosto. Você não está sozinho, Elias. E o fracasso não é uma opção. Não quando lutamos por um futuro melhor. Suas palavras eram poucas, mas carregadas de uma força que o fez respirar fundo. Eles estavam juntos nisso. A próxima batalha foi decisiva. Veritas marchava em direção à capital, confiante. A floresta de Eldória era o último escudo. Elias, Lyra, Kael e Gareth estavam em uma tenda de comando com os rostos iluminados por uma única lamparina. O plano era arriscado. Em meio à fúria da batalha, Lyra, protegida por um pequeno grupo de elite, usou seu conhecimento dos túneis para guiar uma parte das tropas de Eldória por uma passagem secreta. O objetivo: atacar a retaguarda do general inimigo. Mas a entrada do túnel desabou, prendendo Lyra e seus soldados. O pânico quase a dominou, mas ao ver o desespero nos olhos dos homens, ela se lembrou de Elias, de sua promessa e de sua própria força. De repente, um vulto surgiu na escuridão, cavalgando em meio ao caos. Era Lord Randall, um nobre conhecido por sua lealdade instável, com laços antigos a Serafina e um passado de inimizade com a família de Lyra. Ele havia testemunhado a traição de Serafina e a coragem de Lyra. Com um rugido, Randall e seus poucos homens atacaram os guardas de Veritas que cercavam o túnel, abrindo caminho para que Lyra e seus soldados pudessem ser resgatados. Princesa Lysander! Ele ofegou, oferecendo sua espada para ela. Eldória velha não se curvará, nem Eldória.
Seu ato de bravura inesperado mudou o rumo daquela frente. Lyra, agora mais corajosa, não hesitou. Com Randall e seus homens, ela liderou a carga pelo túnel alternativo, emergindo atrás das linhas inimigas. O ataque surpresa desestabilizou o exército de Veritas. O general deles, furioso, tentou reunir suas tropas, mas Elias, vendo a oportunidade, avançou com tudo. A batalha principal se transformou em um caos sangrento. Flechas cruzavam o céu, espadas se chocavam com um barulho ensurdecedor. Elias e Lyra lutavam lado a lado. Em um momento crítico, o general de Veritas, um homem imponente e brutal, empurrou Elias, que estava ferido. O inimigo levantou sua espada para dar o golpe final. Lyra, sem pensar, atirou-se na frente de Elias. No mesmo instante, o pequeno colar de flor murcha em seu pescoço brilhou com uma luz azul etérea, quente e protetora. Uma barreira invisível se formou ao redor deles, repelindo a lâmina do general com uma força surpreendente. A luz pulsou, atordoando o inimigo. Lyra sentiu uma onda de poder antigo percorrer suas veias, o símbolo de sua linhagem, a coroa despedaçada. Havia despertado algo dentro dela. Elias a puxou para trás, seus olhos arregalados, não apenas pelo perigo evitado, mas pelo poder que Lyra manifestou. O general de Veritas, confuso, mas furioso, avançou novamente. "Bruxa!" Ele rosnou mirando Lyra. Elias, com uma fúria renovada e o coração cheio de um amor que superava todo o medo, empunhou sua espada. "Ninguém toca na minha Luna!" Ele gritou, seu rugido abalando a floresta. Eles se prepararam. Elias e Lyra, lado a lado, contra o inimigo que ameaçava tudo o que amavam. A guerra ainda não estava vencida. O destino de Eldória e de seu amor seria decidido naquele confronto final. O general de Veritas rosnava, sua espada levantada, olhos fixos em Lyra. "Ninguém toca na minha Luna!" O grito de Elias ecoou, um rugido que abalou a floresta. Ele avançou, sua espada um borrão prateado. O general, cego pela fúria, subestimou a união dos dois. Lyra, com o colar pulsando, moveu-se com uma agilidade que nunca pensou possuir. Ela pegou a espada que Randall havia oferecido, não para lutar como um soldado, mas para desviar a atenção, abrindo uma brecha. No momento crucial, enquanto o general se voltava para Lyra, Elias desferiu um golpe preciso. A lâmina encontrou o metal da armadura do inimigo, mas o impacto desarmou o general, que caiu de joelhos. Lyra, com um arrepio de poder, não deixou a oportunidade escapar. Ela apontou a espada para o inimigo, seus olhos, antes evasivos, agora fixos e determinados. O general, derrotado, levantou as mãos. A batalha virou. As tropas de Veritas, vendo seu líder cair e a surpreendente resistência de Lyra, começaram a recuar em desordem. O caos se espalhou por suas fileiras. Kael e Gareth, aproveitando a confusão, lideraram a perseguição, garantindo que os remanescentes não pisessem mais em Eldória. A vitória, embora amarga, era deles. Elias olhou para Lyra, o coração transbordando. Sua Luna, sua princesa, sua guerreira. Ela havia emergido da sombra. No dia seguinte, a notícia da vitória ecoou por Eldória. A capital explodiu em celebração, mas o reino carregava as cicatrizes da guerra. Muitas vidas perdidas, vilarejos em ruínas. A reconstrução seria longa. No meio da alegria e da dor, Lady Serafina e seus aliados foram capturados enquanto tentavam fugir. A traição dela foi revelada ao povo. A justiça foi rápida e severa. Serafina foi despojada de seus títulos e exilada, seus bens confiscados para ajudar na reconstrução. Era o fim de seu reinado de veneno. Uma semana depois da batalha, Elias e Lyra estavam no alto da torre, observando o pôr do sol alaranjado pintar o horizonte.
O silêncio era profundo, apenas quebrado pelo suave canto dos pássaros. Lyra estava encostada nele, sua cabeça repousando em seu ombro. Eu ainda sinto medo, Elias. Ela sussurrou, a voz macia. Medo de não ser o suficiente para tudo isso. De ser a princesa Lysander, mas não a rainha que Eudória precisa. Elias beijou seu cabelo. Você é mais que suficiente, Lyra. Você é a mulher que eu amo, a força que eu não sabia que precisava. Você salvou vidas com sua inteligência, sua coragem, sua voz. Ela me guia. Ele suspirou, o cheiro de orvalho na brisa suave. Eu também tenho medo de não conseguir reconstruir o reino rápido o suficiente, de não ser o rei que nosso povo merece depois de tanta dor. Lyra ergueu a cabeça, olhando para ele. Você não está sozinho. Nós vamos fazer isso juntos. Você me deu a coragem para encontrar minha voz. Eu vou te ajudar a encontrar a paz para Eudória. Eles se olharam, e naquele instante, em meio ao cansaço da batalha e as feridas ainda abertas, encontraram uma promessa mútua de força e apoio. O amor deles era um porto seguro. A pacificação do reino era o próximo desafio. Veritas havia sido derrotada, mas facções rebeldes, incitadas pelos aliados de Serafina e por descontentes com a princesa inimiga, surgiram. Elias teve que assinar tratados de paz com reinos vizinhos, mas cada acordo trazia novas tensões internas. Ele e Lyra passavam horas em reuniões diplomáticas. Lyra, antes muda, agora falava, sua voz baixa, mas firme, defendendo seu povo e propondo soluções criativas, usando seu conhecimento de Eudória Velha para forjar um futuro de cooperação. Os vilarejos destruídos começaram a ser reconstruídos. O som de martelos e vozes esperançosas preenchia o ar. O povo de Eudória, aos poucos, começou a aceitar Lyra, não apenas como aluna do rei, mas como uma líder por direito próprio. Eles viram sua coragem na batalha, sua compaixão na reconstrução. Ela, que antes temia ser vista, agora era um farol de esperança. A culminação da aceitação de Lyra veio em uma cerimônia de paz, realizada nas ruínas restauradas da fortaleza de Rochedo Alto. Elias estava ao seu lado, orgulhoso. Lyra, vestindo um vestido simples, mas elegante, carregava o pequeno colar de flor murcha. Mas agora, o pingente não era apenas um símbolo de dor e segredo. No centro da cerimônia, ela ergueu o colar. Este símbolo, ela começou, sua voz clara e ressonante, não representa mais um reino perdido, mas a união de dois povos. É a coroa de Eudória Velha, mas também a semente da nova Eudória, uma terra de paz e esperança. O colar brilhou com uma luz suave. O medo se transformou em esperança. A flor murcha representava o passado que morria para dar lugar a um futuro florescente. Enquanto a luz do sol nascia sobre as muralhas reconstruídas, Elias e Lyra se abraçavam, olhando para o horizonte. O reino ainda estava em recuperação. Havia muitos desafios pela frente. A desconfiança de alguns nobres persistia, e a lembrança da guerra ainda era palpável. Mas Lyra estava de pé, ao lado de Elias, pronta para governar. Não mais uma sombra, mas aluna de Eudória, uma pacificadora e uma rainha. A jornada deles juntos mal havia começado, mas a promessa de um futuro de esperança e reconstrução, forjada no fogo, era a sua maior força. A paz finalmente havia chegado. O cheiro de pólvora e fumaça dava lugar ao perfume doce das flores dos jardins reais e ao cheiro de terra molhada pela chuva. Eudória, embora ferida, estava de pé. Elias e Lyra, lado a lado, lideravam a reconstrução, suas mãos unidas não só pelo amor, mas por um propósito inabalável. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses.
O som dos martelos e das vozes esperançosas preenchia os vales. Lyra, a princesa que antes se escondia, mergulhou de cabeça nos desafios. Ela supervisionava a reconstrução de vilarejos, sua voz suave, mas firme, organizando recursos e inspirando seu povo. Usando seu conhecimento das tradições de Eldória Velha, ela propunha inovações na arquitetura e na agricultura, misturando o antigo com o novo para criar um reino mais forte e resiliente. Elias observava, um sorriso constante nos lábios. A solidão que antes o consumia havia desaparecido. Ele não era mais apenas um rei, era um parceiro, um construtor, um amante. A aceitação do povo veio em ondas. Primeiro foi a gratidão por sua coragem na batalha. Depois, a admiração por sua compaixão e inteligência na reconstrução. Lyra, que temia ser julgada por sua herança, descobriu que o povo havia como uma ponte entre o passado e o futuro. As crianças, antes assustadas, agora corriam para cumprimentá-la, atraídas por sua aura gentil e força recém-descoberta. Um dia, Elias a encontrou em seu estúdio improvisado, desenhando plantas para um novo sistema de irrigação. Ele se aproximou, um pequeno estojo de veludo nas mãos. "Lyra", ele disse, sua voz transbordando ternura, "este colar, ele sempre foi um símbolo de sua dor e seu segredo, mas agora é um símbolo de esperança." Ele abriu o estojo. Dentro havia um pequeno rubi, de um vermelho vibrante, quase como fogo. "Quero que ele represente o fogo que não te queimou, mas te fortaleceu, o fogo da sua alma." Lyra pegou o rubi, seus olhos marejados. Com cuidado, Elias removeu o pingente de flor murcha do seu colar de prata. O rubi, polido até brilhar, foi incrustado no centro da flor, transformando-a de murcha para uma flor em plena floração, com um coração ardente. "Agora", ele sussurrou, colocando-o de volta em seu pescoço, "a flor não está mais murcha. Ela floresceu, Lyra, assim como você." O colar brilhou com uma luz renovada, uma promessa silenciosa de um futuro brilhante e da união de dois reinos, duas almas. A coroação da princesa Lysander, como Luna de Eldória, foi um evento sem precedentes, não apenas um símbolo de amor, mas de uma nova era. Na cerimônia, Lyra, vestida em um tecido azul profundo que realçava seus olhos, caminhou ao lado de Elias, sua postura ereta, seu olhar fixo. Ela não se escondeu, ela era a rainha. O colar em seu pescoço, com o rubi pulsante, era um testemunho visível de sua jornada. A celebração da paz culminou no Festival da União, um ano após o fim da guerra. O grande salão, onde Elias a havia escolhido, estava agora adornado com flores de todas as cores. Mesas fartas, música alegre e risadas preenchiam o ar. O povo de Eldória e os emissários de reinos vizinhos, incluindo o rei Theron, estavam presentes, celebrando a nova aliança. Elias subiu ao palanque, Lyra ao seu lado. Sua voz ressoou, cheia de gratidão. "Povo de Eldória", ele começou. "Hoje celebramos não apenas a paz, mas a união. Celebramos a força que encontramos uns nos outros." Ele virou-se para Lyra, seus olhos azuis cheios de amor e admiração. "E celebramos minha Luna, Lyra, a princesa Lysander, uma mulher que me ensinou que a verdadeira força reside na compaixão, na verdade e no amor incondicional." Lyra deu um passo à frente. O microfone em sua mão não a intimidava mais. A respiração do público prendeu-se. A princesa silenciosa. O que ela diria? "Meus amigos", Lyra começou, sua voz clara, forte e ressonante, preenchendo cada canto do salão. Ninguém ousou sussurrar. "Eu já fui uma sombra, assombrada pelo medo e pela perda. A flor em meu colar, que uma vez representou o passado murcho de um reino perdido.
hoje floresce com a esperança de um novo futuro. Ela tocou o rubi pulsante. Veritas quis nos dividir, mas nos uniu. O fogo que tentou me destruir me forjou, e o amor deste homem. Ela olhou para Elias, um sorriso radiante no rosto. Me deu a coragem para encontrar minha voz. Não somos mais dois reinos divididos, ela continuou, sua paixão acendendo os corações. Somos um, uma nova Eldória, construída sobre as cinzas de nosso passado, com as raízes fincadas na liberdade e na esperança. Nossas cicatrizes, ela tocou seu coração, não são sinais de fraqueza, mas de superação. Elas nos lembram de onde viemos e nos dão a força para onde vamos. Juntos, construiremos um reino de paz duradoura e prosperidade para todos. Elias observava sua rainha, seu coração explodindo de orgulho e amor. Ela não era apenas sua alma gêmea, mas a co-governante que Eldória precisava, sua força. O silêncio chocado da multidão se transformou em aplausos estrondosos, gritos de celebração e choros de alegria. Lira, a princesa invisível, havia se transformado na rainha visível e amada de Eldória, e seu passado, antes um fardo, agora era a fundação de seu poder. Naquela noite, sob um céu estrelado, Elias e Lira estavam na sacada de seus aposentos. Ele a abraçou por trás, beijando seus cabelos. Você foi magnífica, minha aluna. Lira sorriu, encostando a cabeça em seu ombro. Nós fomos, Elias. Nós somos. O reino ainda tinha desafios. As cicatrizes da guerra não desapareceriam magicamente, mas a força de seu amor, a lealdade que construíram e a união de seus povos era a maior promessa. Eles haviam encontrado um no outro não apenas um amor, mas uma redenção. Uma parceria que construiria um futuro de esperança. A flor agora brilhava, e a nova Eldória florescia sob o governo de seu rei Alfa, Elias, e sua rainha Lunalira, a princesa Lisander. Juntos, eles eram mais fortes que qualquer medo, mais poderosos que qualquer inimigo. A jornada deles havia sido longa, mas o para sempre apenas havia começado.